Em São Paulo, durante uma cerimônia de casamento suntuosa que uniria dois impérios empresariais, o milionário Eduardo Santana choca a elite paulistana ao abandonar sua noiva, a herdeira Isabela Mendonça, no altar. Em um momento de coragem inesperada, ele declara publicamente seu amor por Marina, uma faxineira humilde que trabalha em seu prédio comercial há 3 anos. O que parecia ser apenas um escândalo social se transforma em uma jornada de descoberta pessoal, onde Eduardo precisará enfrentar sua família, a sociedade e suas próprias inseguranças para lutar pelo amor verdadeiro. Marina, por sua vez, se vê no centro de um furacão mediático, questionando se o sentimento é real ou apenas um capricho de rico. Entre pressões familiares, diferenças sociais e a busca pela autenticidade, ambos descobrirão que o amor verdadeiro exige sacrifícios que vão muito além do dinheiro. Eduardo Santana ajustou a gravata pela 10ª vez em 5 minutos, sentindo o tecido italiano deslizar entre seus dedos trêmulos. O espelho do quarto nupcial da Igreja do Rosário, nos Jardins, refletia um homem de 32 anos, impecavelmente vestido, mas seus olhos traíam uma inquietação que o smoking de grife não conseguia disfarçar. Os últimos acordes do órgão ecoavam pelo templo lotado, onde 400 convidados da alta sociedade paulistana aguardavam o momento que selaria não apenas uma união, mas a fusão de 2 dos maiores grupos empresariais do país. "Filho, está na hora", disse Roberto Santana, colocando a mão no ombro de Eduardo. O patriarca da família, aos 65 anos, carregava no rosto a satisfação de quem via décadas de planejamento finalmente se concretizando. "A Isabela está radiante. Vocês formarão um casal perfeito." Eduardo forçou um sorriso, mas por dentro sentia como se estivesse caminhando para o próprio funeral. Durante os últimos 6 meses de preparativos, uma pergunta martelava em sua mente. Como chegara até ali? O noivado com Isabela Mendonça havia sido anunciado como o casamento do século nos jornais de sociedade. Ela era tudo que sua família sempre sonhara para ele. Bela, educada na Europa, herdeira de uma fortuna que rivalizava com a sua própria. No papel era a escolha perfeita, mas o coração, Eduardo descobrira tarde demais, não funcionava com planilhas de Excel. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao altar, seus pensamentos voaram para 3 anos atrás, quando havia conhecido Marina pela primeira vez. Era uma segunda-feira chuvosa e ele chegara cedo ao escritório depois de uma viagem de negócios desastrosa. As luzes ainda estavam apagadas, mas uma melodia suave ecoava pelo andar. Seguindo o som, encontrou uma mulher de uns 26 anos limpando as janelas enquanto cantarolava uma música sertaneja. Ela usava um uniforme azul simples, tinha os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e, quando se virou e o viu, seus olhos castanhos se arregalaram de surpresa. "Desculpe, Sr. Santana. Não sabia que o senhor chegaria tão cedo", ela disse, com um sotaque leve do interior paulista que revelava suas origens humildes. "Não tem problema", ele respondeu, mais intrigado do que incomodado. "Você sempre canta enquanto trabalha?" Marina corou, baixando o olhar. "É que a música me ajuda a tornar o trabalho menos pesado. Posso parar se incomoda." "Não precisa parar, tem uma voz bonita." Foi o primeiro de muitos encontros fortuitos que se tornariam os momentos mais esperados de seu dia. Eduardo descobriu que Marina chegava sempre 2 horas antes do expediente para terminar a limpeza antes que os funcionários chegassem. Ele começou a chegar mais cedo também, inicialmente usando o pretexto de revisar relatórios, mas, na verdade, apenas para ouvir sua voz e observar a dedicação com que ela tratava cada detalhe de seu trabalho. Marina era diferente de todas as mulheres que ele conhecia. Não havia artifícios, jogos de interesse ou segundas intenções. Ela falava sobre sua família com um amor genuíno, a mãe costureira em Itu, o pai que trabalhava numa fábrica de tecidos, os 2 irmãos mais novos que ela ajudava a manter na escola.
Havia uma pureza em sua forma de ver o mundo que Eduardo havia perdido há muito tempo. Sufocado pelas expectativas familiares e pelas manobras do mundo corporativo. Senhor Eduardo, a voz do padre Marcelo o trouxe de volta ao presente. Ele estava no altar há alguns segundos, mas sua mente havia viajado para longe. Podemos começar? Eduardo assentiu, sentindo o peso de 400 pares de olhos sobre ele. Na primeira fileira, sua mãe, Helena Santana, o observava com um sorriso orgulhoso, usando o colar de pérolas que pertencera à sua avó. Ao lado dela, seus tios, primos e sócios comerciais formavam um mar de rostos expectantes. As portas da igreja se abriram e os primeiros acordes da marcha nupcial ecoaram pelo templo. Isabela Mendonça surgiu como uma visão, caminhando lentamente pelo corredor central em um vestido Vera Wang, que custara mais do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. Sua beleza era inegável, cabelos loiros perfeitamente arranjados, maquiagem impecável, porte de quem fora educada desde criança para momentos como este. Mas enquanto Eduardo a observava se aproximar, uma única imagem dominava sua mente. Marina, na última sexta-feira, 3 dias atrás, quando ele finalmente reunira coragem para falar sobre seus sentimentos. Ela estava limpando sua sala quando ele chegou, como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Eduardo fechou a porta atrás de si e Marina se virou, percebendo a tensão em seu rosto. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. Ele começara, sua voz mais trêmula do que quando fechava contratos de milhões. Senhor Eduardo, se fiz algo errado... Não, não é isso. Ele se aproximou parando a poucos passos dela. É sobre mim, sobre nós. Marina o olhou com aqueles olhos castanhos que o perturbavam há tanto tempo. Não entendo. Eu sei que vou me casar em 3 dias. Eu sei que nossa diferença social é um abismo. Eu sei que não tenho o direito de falar isso. Eduardo respirou fundo, mas me apaixonei por você, Marina. Completamente, irremediavelmente apaixonado. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marina deixou o pano de limpeza cair no chão, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhor Eduardo, Eduardo, apenas Eduardo, Eduardo, ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Você não sabe o que está dizendo. Você vai se casar com uma mulher linda da sua classe social. Vocês vão ser felizes. Mas felizes? Eduardo deu um riso amargo. Eu mal consegui dormir nas últimas semanas pensando em você. Cada conversa nossa, cada sorriso seu fica gravado na minha memória. Quando estou com a Isabela, eu finjo. Quando estou com você, eu sou eu mesmo. Marina balançou a cabeça, lágrimas começando a formar em seus olhos. Isso é loucura. Sou apenas uma faxineira. Você é um milionário. Pessoas como nós não ficam juntas na vida real. Quem diz que não podem? Toda a sociedade, Eduardo, sua família, seus amigos, sua noiva. Isso que você está sentindo vai passar. É só nervosismo pré-casamento. Eduardo se aproximou mais, pegando delicadamente as mãos dela entre as suas. Marina olha nos meus olhos e me diz se isso parece nervosismo. Quando seus olhares se encontraram, Marina viu ali uma intensidade que a fez estremecer. Não era capricho ou tesão de rico entediado. Era algo profundo, desesperado, real. Eu também sinto, ela sussurrou. E essas 3 palavras mudaram tudo. Eduardo se inclinou e a beijou, suavemente no início, depois com toda a paixão contida de 3 anos. Marina corresponde por alguns segundos antes de se afastar, as mãos cobrindo o rosto. Isso está errado, Eduardo. Muito errado. Então, por que parece tão certo? Agora, no altar, com Isabela a poucos metros de distância, Eduardo sentia o peso daquelas palavras. Sua futura esposa chegou ao altar, radiante e confiante, estendendo a mão enluvada para ele. Eduardo a pegou, sentindo o contraste gélido dos diamantes em seus dedos. Padre Marcelo abriu o livro de orações, sua voz ecoando pelo templo silencioso.
Amados irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Eduardo Roberto Santana e Isabela Costa Mendonça. As palavras do sacerdote pareciam vir de muito longe. Eduardo olhou para Isabela, que lhe sorria com a confiança de quem sempre obteve tudo o que quis na vida. Ela era perfeita, no sentido mais tradicional da palavra. Mas perfeição, ele descobrira, não era o mesmo que amor. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio habitual se fez no templo. Era uma formalidade. Ninguém esperava que alguém se manifestasse. Mas Eduardo sentiu algo se rompendo dentro do peito. Uma voz interior gritava, desesperada, exigindo que ele fosse honesto pelo menos uma vez na vida. Eduardo, sussurrou Isabela, apertando sua mão. Está tudo bem? Ele a olhou nos olhos azuis, tão diferentes dos castanhos que o assombravam, e por um momento quase disse que sim, que estava tudo bem, que poderiam prosseguir com a farsa. Seria mais fácil, mais seguro, mais esperado. Mas então se lembrou das palavras de Marina. Eu também sinto. Não, disse Eduardo, sua voz baixa, mas audível no microfone lapela. Um murmúrio percorreu a igreja. Padre Marcelo franziu o senho. Como, meu filho? Eduardo soltou a mão de Isabela e se virou para a congregação. 400 rostos o olhavam com expressões que variavam da curiosidade à indignação. Eu não posso fazer isso, disse ele, sua voz ficando mais firme. Isabela, me desculpa. Você merece alguém que te ame de verdade. Eduardo, o que você está fazendo? Isabela sussurrou, seu rosto empalidecendo sob a maquiagem. Eu estou me apaixonando, disse ele, agora falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Por outra pessoa. O burburinho se transformou em um rugido de vozes chocadas. Roberto Santana se levantou da primeira fileira, o rosto vermelho de fúria. Eduardo, volte aqui imediatamente. Mas Eduardo já estava descendo os degraus do altar, caminhando em direção à saída. Cada passo parecia libertá-lo de um peso que carregava há anos. Marina, ele disse, parando no meio do corredor e se virando para encarar a congregação escandalizada. Marina Santos. Ela é faxineira no meu prédio comercial e eu a amo. O silêncio que se seguiu à declaração de Eduardo foi ensurdecedor. Como se o próprio ar da Igreja do Rosário tivesse se tornado espesso demais para respirar. Por 3 segundos que pareceram uma eternidade, ninguém se moveu. Então, como uma represa que se rompe, o caos explodiu. Isso é uma vergonha, gritou Dona Conceição Mendonça, mãe de Isabela, levantando-se da primeira fileira com o rosto contorcido de indignação. Minha filha sendo humilhada por causa de uma... Cuidado com as palavras, Conceição, disse Roberto Santana, aproximando-se rapidamente do altar onde Isabela permanecia imóvel como uma estátua de mármore em seu vestido de noiva. Eduardo, você perdeu completamente o juízo. Eduardo permaneceu no centro do corredor, sentindo o peso de centenas de olhares furiosos e incrédulos. Sua mãe, Helena, havia coberto o rosto com as mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Os flashes dos fotógrafos contratados para registrar o casamento do século agora capturavam o que seria lembrado como o escândalo do século. Pai, eu sei que isso parece loucura, Eduardo tentou explicar, sua voz ecoando pelos alto-falares da igreja. Mas não posso mais viver uma mentira. Mentira? Isabela finalmente encontrou sua voz, descendo os degraus do altar com passos rígidos, o véu arrastando atrás dela como uma cauda ferida. Nossa mentira, Eduardo. Os 6 anos que estivemos juntos foram uma mentira? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Isabela estava certa, em parte. Eles haviam namorado por 6 anos, se conhecido desde a adolescência nos círculos sociais da elite paulistana. Havia carinho genuíno entre eles, uma amizade sólida, compatibilidade intelectual. Mas amor, o tipo de amor que fazia o coração acelerar, que transformava dias comuns em extraordinários, isso ele só sentira por Marina.
Isabela, eu sempre te respeitei, sempre te admirei. Eduardo disse, aproximando-se dela com cuidado, como se ela fosse um animal ferido. Mas amor verdadeiro, isso eu descobri há pouco tempo que nunca senti por você. O tapa ecoou pela igreja como um disparo. A mão de Isabela deixou uma marca vermelha na face de Eduardo, mas ele não se moveu. Merecia aquilo e muito mais. 6 anos da minha vida, Isabela sussurrou, lágrimas finalmente brotando de seus olhos azuis. 6 anos acreditando que construíamos algo juntos, e você me troca por uma faxineira que mal conhece? Conheço Marina há 3 anos, Eduardo respondeu baixinho, e nestes 3 anos aprendi mais sobre amor verdadeiro do que em toda a minha vida. O comentário provocou uma nova onda de indignação. Tios, primos, sócios comerciais e amigos da família começaram a se manifestar ao mesmo tempo, criando um coro de recriminações que ecoava pelas paredes seculares da igreja. Você destruiu nossa família, gritou seu primo Marcelo, herdeiro de outra fortuna têxtil. O acordo com os Mendonça vale bilhões. E nossa reputação? Helena Santana finalmente se levantou, enxugando os olhos com um lenço de seda. Eduardo, como você pôde nos expor dessa forma? Era interessante, Eduardo pensou com amargura, como ninguém perguntava sobre sua felicidade. Apenas sobre dinheiro, reputação, acordos comerciais, exatamente o tipo de vida que ele não queria mais viver. Mãe, eu sinto muito por vocês terem que passar por isso, ele disse, caminhando em direção à saída. Mas não posso mais sacrificar minha vida pelos negócios da família. Aonde você pensa que vai? Roberto bloqueou seu caminho, o rosto vermelho de fúria. Não vai sair daqui até resolvermos isso como homens. Não há nada para resolver, pai. Minha decisão está tomada. Sua decisão? Roberto deu uma risada amarga. Filho, você tem alguma ideia do que acabou de fazer? O contrato de fusão com o Grupo Mendonça está condicionado a este casamento. São 3 bilhões de reais em jogo. Então façam negócios sem usar a minha vida como moeda de troca. Eduardo empurrou o pai delicadamente e continuou caminhando, mas a voz de Isabela o fez parar. Eduardo, espera. Ela havia recuperado parte da compostura, limpando as lágrimas com as costas das mãos enluvadas. Você realmente acredita que uma mulher da classe social dela vai te amar pelo que você é e não pelo que você tem? A pergunta ecoou na mente de Eduardo enquanto ele se virava para encará-la. Era a mesma dúvida que o atormentava há dias. Marina havia dito que também sentia algo, mas seria real? Ou seria apenas uma fantasia romântica de uma moça simples do interior que viu a chance de mudar de vida? Eu preciso descobrir, ele respondeu honestamente. Então descubra, Isabela disse, levantando o queixo com dignidade. Mas quando ela te decepcionar, quando você perceber que foi apenas mais um homem rico seduzido por uma oportunista, não venha me procurar. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Eduardo assentiu. Entendo. E se eu estiver errado, viverei com as consequências. Quando finalmente chegou às portas da igreja, Eduardo sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas um casamento arranjado, mas toda uma vida de expectativas alheias. O sol de março em São Paulo batia forte em seu rosto, contrastando com o ambiente sombrio que deixara para trás. Seu celular já vibrava incessantemente. Ligações de jornalistas, assessores de imprensa, amigos curiosos. Em questão de minutos, o escândalo estaria em todos os sites de fofoca da cidade. Herdeiro Santana abandona noiva milionária no altar por faxineira. Seria manchete em menos de 1 hora. Eduardo ignorou as ligações e chamou um Uber. Precisava encontrar Marina antes que ela soubesse do escândalo pelos jornais. Precisava explicar, se desculpar, ter certeza de que ela entenderia suas motivações. Durante os 40 minutos de trânsito até o apartamento de Marina, no Capão Redondo, Eduardo observou a paisão mudar gradualmente. Os prédios espelhados e as mansões dos jardins deram lugar aos conjuntos habitacionais e casas simples da periferia.
Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que ele nunca havia explorado de verdade até conhecer Marina. Ela morava num prédio de 4 andares, sem porteiro, com as paredes descascadas pelo tempo e pela chuva. Eduardo subiu os 3 lances de escada, ainda vestindo o smoking, recebendo olhares curiosos dos vizinhos que estavam nas janelas, aproveitando o domingo de sol. Quando bateu na porta do apartamento 34, ouviu vozes do outro lado. Marina estava recebendo visitas, provavelmente sua família, que vinha de Itu todo final de semana para almoçar com ela. "Quem é?" perguntou uma voz masculina mais velha. Eduardo Santana. Preciso falar com a Marina." Houve um murmúrio de vozes, depois passos se aproximando. A porta se abriu, revelando Marina com uma expressão de puro terror. Ela usava um vestido simples, florido, os cabelos soltos, sem maquiagem. Mesmo assim, Eduardo a achou mais linda do que Isabela em seu vestido de grife. "Eduardo, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar na sua lua de mel?" Marina olhou para o smoking amarrotado, a gravata desalinhada, e uma compreensão lenta começou a aparecer em seus olhos. "Meu Deus, você não me casei", Eduardo disse simplesmente. Marina cambaleou, apoiando-se no batente da porta. "Você cancelou o casamento?" "Cancelei nada. Declarei na frente de 400 pessoas que estava apaixonado por você." "Você fez o quê?" A voz saiu como um grito sussurrado. "Eduardo, você enlouqueceu completamente." "Marina, quem é esse rapaz?" Uma mulher de uns 50 anos apareceu atrás dela. Obviamente sua mãe, pois tinham os mesmos olhos castanhos e o mesmo formato do rosto. "Mãe, esse é o Eduardo que eu te falei. Meu patrão." "Patrão?" A mulher olhou do smoking para o rosto de Eduardo, notando a semelhança com as fotos dos jornais. "Você não é aquele empresário rico que ia casar hoje?" "Ia, dona..." Eduardo percebeu que não sabia o nome da mãe de Marina. Rosa Santos. A mulher o estudou com desconfiança. "E você está aqui por quê, exatamente?" "Porque me apaixonei pela sua filha, dona Rosa, e vim pedir uma chance para provarmos que o amor pode superar qualquer diferença social." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um celular tocando. Marina olhou para o aparelho e empalideceu ao ver dezenas de notificações de redes sociais e ligações perdidas. "Marina, o que está acontecendo?" perguntou um rapaz jovem que apareceu na porta. Um dos irmãos dela, Eduardo deduziu. Ela olhou para a tela do telefone, onde já aparecia a primeira manchete. "Escândalo. Milionário abandona casamento e declara amor por funcionária humilde." "Vamos entrar", Marina disse rapidamente, puxando Eduardo para dentro do apartamento, antes que os vizinhos vejam mais coisa. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com móveis simples e bem conservados. Na mesa da sala estava posto um almoço caseiro. Arroz, feijão, uma carne ensopada que cheirava deliciosamente. A família inteira, pais e 2 irmãos, olhava para Eduardo como se ele fosse um alienígena. "Marina, o que significa isso?" perguntou seu pai, um homem de uns 55 anos, com mãos calejadas de quem trabalha pesado. Marina mostrou a tela do celular para a família. O pai leu a manchete em voz alta, sua expressão passando da confusão à incredulidade. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. É incrível como o amor pode nos levar a decisões que mudam tudo, não é mesmo? "Filha, que confusão é essa?" Dona Rosa pegou o celular das mãos da filha, lendo outras manchetes que começavam a aparecer. "Você está envolvida com um homem casado?" "Ele não é casado, mãe." "Ele não se casou hoje por minha causa", Marina disse, sentando-se pesadamente no sofá. "Eduardo, você não tem noção do que acabou de fazer. Não tem ideia da encrenca que criou para nós 2. O celular de Marina não parava de tocar. A cada minuto, chegavam mais ligações de números desconhecidos, mensagens no WhatsApp de colegas de trabalho, notificações das redes sociais que ela mal usava.
O nome dela estava se espalhando pela internet como um vírus, acompanhado de fotos que alguém havia conseguido em suas redes sociais. Poucos selfies simples, fotos com a família, nada que a preparasse para a exposição que estava enfrentando. "Desliga esse telefone, pelo amor de Deus", disse seu pai, Joaquim Santos, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Que barulho é esse?" Marina obedeceu, mas já era tarde demais. A campainha do apartamento começou a tocar insistentemente e vozes agitadas ecoavam do lado de fora do prédio. Pela janela da sala, conseguiam ver pessoas se aglomerando na calçada. Alguns curiosos do bairro, mas também homens com câmeras enormes. "São jornalistas", Eduardo disse sombriamente, observando pela cortina de renda que Dona Rosa havia feito anos atrás. "Marina, sinto muito. Não imaginei que seria tão rápido." "Você não imaginou?" Marina se levantou bruscamente, sua voz carregada de uma mistura de pânico e raiva. "Eduardo, você declarou amor por mim na frente de 400 pessoas da alta sociedade. Óbvio que viria a imprensa atrás." O irmão mais velho de Marina, Carlos, de 28 anos, se aproximou da janela e espiou por entre as cortinas. "Tem pelo menos uns 10 caras com câmera lá embaixo, e estão chegando mais." "Isso é um pesadelo", Marina murmurou, sentando-se novamente e enterrando o rosto nas mãos. "Minha vida acabou. Meu emprego, minha privacidade, minha paz." "Marina, me olha." Eduardo se ajoelhou na frente dela, tentando pegar suas mãos. Ela se afastou instintivamente. "Eu posso resolver isso. Posso contratar seguranças, advogados, assessores de imprensa." "Você não entende, não é?" Marina levantou a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Não é só sobre segurança ou advogados. É sobre como minha vida mudou em uma tarde. Como minha família está sendo exposta. Como vou conseguir trabalhar depois disso?" Dona Rosa, que havia ficado em silêncio organizando nervosamente os pratos da mesa, finalmente se pronunciou. "Moço Eduardo, não sei se o senhor se dá conta, mas gente como nós não está acostumada com esse tipo de atenção. Marina é uma menina trabalhadora, honesta, que nunca se meteu em confusão. Eu sei disso, Dona Rosa. É por isso que me apaixonei por ela." "Paixão não paga as contas", interveio Joaquim, sua voz áspera, mas não hostil. "Nem protege nossa família dessa exposição." O mais novo dos irmãos, Guilherme, de apenas 19 anos, havia passado os últimos minutos grudado no celular. "Gente, vocês precisam ver isso", disse ele, mostrando a tela para a família. "Estão falando da Marina em todos os portais de notícia. E os comentários?" "Não lê os comentários", Marina disse rapidamente, mas era tarde demais. "Mais uma interesseira tentando dar o golpe do baú", Guilherme leu com raiva crescente. "Aposto que já estava grávida e forçou a situação. Essas domésticas não têm vergonha na cara mesmo." "Guilherme, para!" Marina gritou, levantando-se e arrancando o celular das mãos do irmão. Eduardo sentiu uma fúria crescer dentro dele. "Quem está escrevendo essas coisas?" "Pessoas que não nos conhecem", Marina respondeu com amargura. "Pessoas do seu mundo, que acham que conhecem os motivos de gente como eu. Não são pessoas do meu mundo. São pessoas antes de qualquer mundo. São pessoas influentes, Eduardo. Pessoas que podem tornar minha vida um inferno." Marina foi até a janela e olhou para baixo, vendo mais repórteres chegando. "Como vou sair daqui para trabalhar amanhã? Como vou caminhar na rua sem ser reconhecida?" Eduardo percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia sido egoísta. Em seu ímpeto romântico de declarar seu amor publicamente, não havia pensado nas consequências para Marina. Ela não pedira para ser exposta, não escolhera entrar naquela vida. Ele a havia empurrado para um furacão sem o seu consentimento. "Marina, posso te levar para um lugar seguro. Tenho um apartamento em Campos do Jordão onde ninguém vai te incomodar." "Fugir?" Marina deu uma risada sem humor. "Eduardo, você ainda não entendeu. Não posso fugir da minha própria vida. Tenho trabalho, família, responsabilidades. Não posso simplesmente desaparecer porque você decidiu virar minha vida do avesso." A campainha tocou novamente,
mais insistente dessa vez. Uma voz masculina gritou do andar de baixo: Marina Santos, somos da Record, queremos ouvir sua versão da história. Carlos se dirigiu à porta. Vou descer e mandar eles embora. Não! Marina o segurou pelo braço. Isso só vai piorar as coisas. Vão dizer que somos hostis, que estamos escondendo alguma coisa. Então o que a gente faz? Perguntou Dona Rosa, sua voz começando a tremer. Fica aqui presos, feito criminosos? Eduardo puxou o celular e fez uma ligação. Marcelo? Sou eu, Eduardo. Preciso que você mande uma equipe de segurança para um endereço em Capão Redondo, agora. Ele passou o endereço e desligou. Em 20 minutos teremos seguranças aqui para dispersar a imprensa. Seguranças? Joaquim franziu o senho. Aqui no nosso bairro? Isso vai chamar mais atenção ainda. Eduardo percebeu que cada solução que oferecia apenas complicava mais a situação. Estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência, mas essa situação exigia uma delicadeza que ele não possuía. O celular de Marina, mesmo desligado, havia gravado várias mensagens de voz. Quando ela ligou para escutá-las, a primeira era de sua chefe na empresa de limpeza. Marina, é a dona Teresa. Preciso falar com você urgentemente. Me liga assim que puder. A segunda era de uma colega de trabalho. Mari, que loucura é essa que estão falando na televisão? Você está bem? A terceira a fez empalidecer. Marina, aqui é o Dr. Henrique, síndico do prédio onde você trabalha. Preciso conversar com você sobre sua situação na empresa. Meu emprego. Marina sussurrou, deixando o telefone escorrer das mãos. Eles vão me demitir. Não vão, Eduardo disse com determinação. Eu não deixo. Você não deixa? Marina o encarou com uma expressão que misturava desespero e irritação. Eduardo, você é o dono da empresa, mas não pode obrigar ninguém a me manter empregada se eu virar um problema de imagem. Você não é um problema. Sou sim, agora sou. Marina começou a andar de um lado para o outro da pequena sala. Sou a faxineira que seduziu o patrão milionário, que destruiu um casamento, que causou um escândalo. Que empresa vai querer alguém com essa reputação no quadro de funcionários? Dona Rosa se aproximou da filha e a abraçou. Filha, se acalma. A gente vai dar um jeito. Como, mãe? Como vamos dar um jeito? Marina se desfez no abraço da mãe, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Trabalho desde os 15 anos para ajudar a família. Nunca me meti em encrenca. Sempre fui honesta. E agora virei manchete de jornal por algo que nem escolhi. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você disse que também sentia alguma coisa por mim. E sinto, ela respondeu entre lágrimas. Mas sentir é uma coisa. Destruir minha vida por isso é outra completamente diferente. O barulho lá fora estava aumentando. Mais repórteres, mais curiosos. Algumas pessoas gritando comentários desrespeitosos. Guilherme voltou à janela e ficou pálido. Pessoal, acho que vocês precisam ver isso. Dessa vez, era uma van da Globo estacionada na frente do prédio. Um repórter famoso, que Marina reconheceu dos programas de fofoca, estava fazendo uma transmissão ao vivo para as câmeras. Estamos aqui no Capão Redondo, no apartamento da jovem Marina Santos, a faxineira que conquistou o coração do milionário Eduardo Santana e causou o maior escândalo social dos últimos anos. Eles estão falando da nossa casa na televisão, Dona Rosa murmurou incrédula. Invasão de privacidade, Eduardo disse com raiva, pegando seu celular novamente. Vou chamar meus advogados. Eduardo, para! Marina gritou, fazendo-o parar no meio da ligação. Você não entende que cada atitude sua piora mais a situação? Advogados, seguranças, apartamento em Campos do Jordão. Você está tentando me transformar numa pessoa que eu não sou. Estou tentando te proteger. Está tentando me comprar. A frase saiu mais dura do que Marina pretendia, mas ela não a retirou. Está tentando resolver com dinheiro o que o dinheiro causou? Eduardo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Você realmente acha que estou tentando te comprar? Marina o olhou nos olhos por um longo momento.
Viu ali dor genuína, confusão, um homem que realmente acreditava estar fazendo a coisa certa, mas viu também uma pessoa que havia vivido a vida inteira numa bolha de privilégios, onde problemas eram resolvidos com recursos, não com consequências reais. Acho que você não sabe como fazer diferente, ela respondeu mais suavemente. Mas, Eduardo, se você realmente me ama, precisa entender que não posso ser mais um dos seus problemas para ser resolvido com dinheiro e influência. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Porque, independente de onde estamos, todos já passamos por momentos em que o amor e a realidade entram em conflito, não é mesmo? Os seguranças chegaram em 2 carros pretos com vidros escuros, causando ainda mais alvoroço na tranquila rua do Capão Redondo. Eduardo observou pela janela como eles tentavam dispersar os jornalistas, mas a presença dos homens de terno apenas confirmava para a imprensa que estavam no lugar certo e que a história era ainda maior do que imaginavam. Isso está virando um circo, murmurou Carlos, vendo uma terceira van de televisão chegar. Os vizinhos devem estar pensando que vocês são traficantes ou coisa pior. Marina havia se refugiado no quarto que dividia com os pais quando era criança, antes de conseguir um emprego na empresa de limpeza e alugar sua própria casa. Dona Rosa a seguiu, deixando os homens na sala, observando o caos que se formava do lado de fora. Filha, me conta uma coisa. Dona Rosa sentou-se na beirada da cama, onde Marina estava deitada de bruços, o rosto enterrado no travesseiro. Você realmente gosta desse moço? Marina se virou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, isso importa agora? Claro que importa. Se você não gosta dele, a gente arranja um jeito de acabar com essa confusão. Fala para a imprensa que foi tudo mal entendido, que vocês nunca tiveram nada. E se eu gostar? Dona Rosa suspirou, alisando os cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Aí a coisa complica, né? Porque gente como nós e gente como ele são mundos diferentes, Marina. Muito diferentes. Eu sei, mãe. Sempre soube. Marina se sentou na cama, abraçando os joelhos. Mas quando estou com ele, quando conversamos de manhã antes do expediente começar, parece que somos só 2 pessoas normais. Ele não é arrogante, não me trata mal, me escuta de verdade. Escutar é uma coisa, filha, viver junto é outra. Marina assentiu. Nos 3 anos que conhecia Eduardo, havia visto como ele tratava outros funcionários. Sempre respeitoso, mas havia uma distância natural que o dinheiro e a posição social criavam. Com ela, por algum motivo, essa distância havia desaparecido gradualmente. Mas agora não importa mais, Marina disse com tristeza. Mesmo que a gente quisesse tentar, como ia funcionar? Eu virei a mulher que destruiu o casamento dele, que causou escândalo. Onde a gente fosse, as pessoas iam falar. Do lado de fora do quarto, chegou o barulho de discussão elevada. Marina e Dona Rosa saíram rapidamente, encontrando Eduardo e Joaquim cara a cara, ambos visivelmente alterados. Não pode simplesmente aparecer aqui e virar nossa vida do avesso. Joaquim estava dizendo, o dedo apontado para Eduardo. Eu não queria que fosse assim, Eduardo respondeu, tentando manter a calma. Mas não podia mais viver uma mentira. Mentira? E nossa filha virar chacota nacional não é mentira? Ela trabalhando há 10 anos para construir uma reputação e você destrói tudo em uma tarde? Pai, para! Marina se interpôs entre os 2 homens. Não, Marina. Alguém precisa falar as verdades para esse moço. Joaquim se virou para Eduardo, sua voz carregada de anos de experiência como operário. Vocês ricos acham que o mundo é um brinquedo nas mãos de vocês, que podem fazer o que querem sem pensar nas consequências para os outros. Não é verdade, não é? Então me explica por que você não pensou no que ia acontecer com a Marina quando resolveu fazer esse show na igreja. Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma boa resposta. A verdade era que, no momento da decisão, havia pensado apenas em si mesmo, em sua necessidade de ser honesto, de seguir seu coração.
As consequências para Marina haviam sido uma consideração secundária. Você está certo, Eduardo admitiu baixinho. Fui egoísta. A admissão desarmou um pouco da raiva de Joaquim, mas não toda. Ser egoísta rico é fácil, rapaz. Ser egoísta pobre é luxo que a gente não pode ter. Nesse momento, o celular de Eduardo tocou. Era Roberto, seu pai. Eduardo, onde diabos você está? A voz do patriarca era gélida. Preciso de você aqui no escritório, agora. Pai, não posso sair agora. Estou resolvendo uma situação. Você vai resolver é o que fez com nossa família. Os acionistas estão em pânico. A imprensa não para de ligar e sua mãe está no hospital. No hospital? Eduardo empalideceu. O que aconteceu? Pressão alta. Depois do vexame que você fez hoje, ela passou mal. Está internada no Sírio-Libanês. Eduardo sentiu o mundo girar. Não havia pensado nos efeitos de suas ações sobre a saúde de sua mãe, que sempre sofrera de hipertensão. Pai, você vem para cá agora, ou eu mando a segurança te buscar. E não pense que vou permitir que você continue com essa loucura. A ligação foi encerrada abruptamente. Eduardo ficou parado no meio da sala, o telefone ainda na mão, o peso da culpa esmagando seus ombros. O que foi? Marina perguntou, notando sua expressão. Minha mãe está internada. Passou mal por causa do que eu fiz hoje. Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo um cálculo mental de quanto dano uma decisão impulsiva poderia causar. Você precisa ir, ela disse simplesmente. Marina, Eduardo, sua mãe está no hospital. Sua família está em crise. Você precisa cuidar disso. E você? E nós? Marina olhou ao redor, para os pais preocupados, para os irmãos ansiosos, para a casa simples que agora estava sitiada por repórteres. Não sei se existe um nós para ser resolvido. Antes que Eduardo pudesse responder, Guilherme voltou à janela. Pessoal, agora tem carro da polícia lá embaixo. Todos correram para ver. 2 viaturas estacionaram na rua e policiais saíram para conversar com os seguranças de Eduardo e com os jornalistas. Alguém deve ter chamado reclamando da bagunça, Carlos disse. Um dos seguranças tocou a campainha e subiu para falar com Eduardo. Senhor, a polícia está pedindo para dispersar. Os vizinhos estão reclamando de perturbação do sossego. Eduardo assentiu. Vão embora. Eu desço em 5 minutos. Quando o segurança saiu, Eduardo se virou para Marina. Vem comigo. Para onde? Para longe disso. Para um lugar onde possamos conversar em paz, onde possamos pensar com clareza. Eduardo, eu não posso sair da minha vida assim. Por alguns dias apenas, até a poeira baixar. Marina balançou a cabeça. A poeira não vai baixar, Eduardo. Não enquanto estivermos juntos. A imprensa vai nos seguir, especular sobre nós, transformar qualquer gesto nosso em manchete. Então que seja, Eduardo disse com uma determinação que surpreendeu até mesmo ele. Marina, hoje de manhã eu acordo para mais um dia de uma vida que não era minha, uma vida planejada pelos meus pais, pelos negócios, pelas conveniências sociais. Quando te vi na igreja, mesmo que fosse apenas no meu pensamento, percebi que pela primeira vez em 32 anos eu queria lutar por algo que era genuinamente meu. Marina sentiu seu coração acelerar. Eduardo, deixa eu terminar. Você está certa, fui egoísta. Não pensei nas consequências para você, para sua família. Mas agora que fiz, não posso voltar atrás. E não quero voltar atrás. Dona Rosa e Joaquim trocaram olhares. Havia algo na forma como Eduardo falava que não soava como capricho de rico entediado. Havia desespero real ali. Um homem que realmente acreditava ter encontrado algo especial. E sua família? Marina perguntou. Sua mãe no hospital, seus negócios? Vou resolver isso. Vou cuidar da minha mãe. Vou enfrentar meu pai. Vou lidar com os negócios. Mas não vou desistir de você. Marina se aproximou da janela e olhou para baixo. Os policiais haviam conseguido dispersar parte da multidão, mas ainda havia repórteres esperando. Câmeras apontadas para as janelas do apartamento, pessoas com microfones na mão. Sua vida privada havia se tornado entretenimento público. Eduardo,
Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Porque decisões do coração às vezes vêm com um preço que não esperávamos pagar, não é verdade? Se eu for com você agora, Marina disse lentamente, confirmo tudo o que estão falando sobre mim. Que sou interesseira, que planejei tudo isso, que consegui o que queria. E se não vier? Marina se virou para encará-lo. Se não vier, você volta para a sua vida, se reconcilia com sua família, esquece que isso aconteceu. E eu volto para a minha vida, se ainda tiver uma depois de hoje. Você realmente acha que eu conseguiria te esquecer? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina olhou para Eduardo, depois para sua família, depois para a janela, onde sua antiga vida estava sendo destruída pela exposição pública. Marina permaneceu parada diante da janela por longos minutos, observando o circo midiático que sua rua havia se tornado. Uma parte dela queria aceitar a proposta de Eduardo e fugir daquele pesadelo, mas outra parte, mais racional, sabia que fugir apenas adiaria o inevitável confronto com a realidade. Eu preciso de um tempo para pensar, ela disse finalmente, se afastando da janela. Eduardo, você precisa ir cuidar da sua mãe e eu preciso entender o que sobrou da minha vida depois de hoje. Eduardo se aproximou, mas respeitou a distância que ela mantinha. Quanto tempo? Não sei, alguns dias, talvez uma semana. Marina, em uma semana a imprensa vai ter criado 1000 histórias sobre nós. Vão dizer que você me rejeitou, que eu te abandonei, que tudo foi mentira. E talvez seja melhor assim, Marina respondeu com uma tristeza que cortou o coração de Eduardo. Talvez seja melhor se as pessoas acreditarem que foi tudo um mal-entendido. Você não acredita nisso. Não sei mais em que acredito. Dona Rosa se aproximou da filha. Marina, posso dar uma opinião? Claro, mãe. Esse moço pode ser rico, pode ter errado na forma de fazer as coisas, mas pelo que vejo aqui, ele gosta mesmo de você. E você gosta dele. Ela olhou para Eduardo, depois de volta para Marina. Agora, gostar é uma coisa. Conseguir viver juntos com tudo que está em volta é outra. O que a senhora sugere? Eduardo perguntou respeitosamente. Que vocês dois parem de tomar decisões no calor da emoção. Joaquim respondeu por sua esposa. Eduardo, você já fez estrago suficiente por um dia. Vá cuidar da sua família, dos seus negócios. Marina, você precisa entender que consequências isso vai ter na sua vida. E depois? Marina perguntou. Depois vocês decidem se vale a pena enfrentar o mundo juntos ou se é melhor cada um seguir seu caminho. Eduardo assentiu. Era o mais sensato a fazer, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse para não deixar Marina sozinha naquele momento. Está bem, ele disse. Mas Marina, independente do que acontecer, quero que saiba que não me arrependo do que fiz hoje. Me arrependo de ter exposto você, de ter causado essa confusão. Mas não me arrependo de ter sido honesto sobre meus sentimentos. Marina o olhou nos olhos. E por um momento, o apartamento simples, a família preocupada, os repórteres lá fora, tudo desapareceu. Era apenas ela e Eduardo, como nas manhãs tranquilas no escritório, quando conversavam sobre tudo e nada. Eu sei, ela sussurrou. Eduardo se despediu da família de Marina, pedindo desculpas pelo transtorno causado e deixando um cartão com o número de um advogado, caso precisassem de ajuda legal. Desceu pelas escadas de serviço do prédio, escoltado pelos seguranças que o aguardavam na parte de trás do edifício. Quando ele saiu, o apartamento ficou em silêncio. Marina se sentou no sofá, sentindo-se estranhamente vazia depois de toda a intensidade emocional das últimas horas. E agora? Perguntou Carlos. Agora a gente enfrenta, Marina respondeu, pegando seu celular que havia ficado silenciado. 47 chamadas perdidas, 112 mensagens no WhatsApp, centenas de notificações nas redes sociais. A primeira ligação que retornou foi para Dona Teresa, sua chefe na empresa de limpeza. Marina, minha filha, que confusão é essa que estão falando na televisão? Dona Teresa, eu posso explicar. Você pode mesmo?
Porque aqui não param de ligar jornalista querendo saber sobre você. E o doutor Henrique, lá do prédio, está que não se aguenta de nervoso. Marina fechou os olhos. Vou ser demitida, não vou? Filha, você sabe que eu gosto de você, que sempre foi uma funcionária exemplar. Mas isso aí virou uma bagunça que está prejudicando a empresa. Os outros clientes estão ligando, querendo saber se vamos manter você no quadro. Entendo. Marina, vem aqui amanhã de manhã cedo, antes de começar o expediente normal. A gente conversa direito, vê o que pode fazer. Quando desligou, Marina sabia que sua carreira na empresa de limpeza havia chegado ao fim. 10 anos de trabalho dedicado, construindo uma reputação sólida, relacionamentos profissionais, tudo destruído em uma tarde. Perdeu o emprego? Perguntou Guilherme. Ainda não oficialmente, mas vai perder, Marina respondeu. E provavelmente não vou conseguir outro tão cedo. Por que não? Dona Rosa perguntou. Mãe, quem vai contratar a mulher que virou manchete nacional como a faxineira que seduziu o patrão milionário? Mesmo que não seja verdade, é isso que as pessoas vão pensar. Marina passou as próximas 2 horas retornando ligações e respondendo mensagens. Amigas preocupadas, parentes curiosos, ex-colegas de trabalho querendo saber se tudo era verdade. Cada conversa era um lembrete de como sua vida havia mudado irreversivelmente. No final da tarde, quando a multidão na rua havia se dispersado um pouco, Marina decidiu sair para comprar pão na padaria da esquina. Cobriu o cabelo com um lenço e óculos escuros, mas foi reconhecida antes mesmo de chegar ao estabelecimento. É ela, é a Marina! Gritou uma adolescente apontando o celular na sua direção. Em segundos, Marina se viu cercada por pessoas querendo tirar selfies, fazer perguntas, dar opinião sobre sua situação. Alguns comentários eram solidários, outros cruéis. Você conseguiu mesmo fisgar um milionário, hein? Coitada, deve estar apaixonada de verdade para causar toda essa confusão. Aposto que já estava de olho nele há tempo. Que coragem! Eu nunca teria peito para fazer isso. Marina conseguiu se refugiar na padaria, onde Dona Carminha, a proprietária que a conhecia há anos, a defendeu dos curiosos mais insistentes. Deixem a menina em paz. Ela só veio comprar pão. Mas quando Marina tentou pagar, Dona Carminha recusou o dinheiro. Hoje é por conta da casa, querida. Você vai precisar de cada centavo que tem. A gentileza inesperada fez Marina quase chorar. Dona Carminha, Marina, eu te conheço desde pequena. Sei que tipo de moça você é. Não ligo para o que estão falando na televisão. Quando voltou para casa, Marina encontrou um buquê de flores na porta do apartamento. Não havia cartão, mas ela sabia quem havia mandado. Rosas brancas, suas flores favoritas. Detalhes que só alguém que realmente prestava atenção nela poderia saber. Do Eduardo? Perguntou Dona Rosa. Marina assentiu, sentindo um aperto no peito. Mesmo no meio do caos de sua própria vida, ele havia se lembrado de um pequeno detalhe que ela havia mencionado meses atrás, quando comentara sobre as flores que sua avó plantava no quintal. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Eduardo no altar. A expressão de determinação quando declarou seu amor publicamente. Lembrava-se das conversas matinais no escritório, da forma como ele realmente a escutava, como a tratava como uma pessoa inteira, não apenas como uma funcionária, mas também pensava nas consequências. O emprego perdido, a exposição pública, os comentários maldosos, a diferença social que sempre existiria entre eles, independente dos sentimentos envolvidos. Por volta das 3 da manhã, seu celular vibrou com uma mensagem de Eduardo. Marina, sei que você pediu tempo e vou respeitar. Só quero que saiba que minha mãe está estável e que não mudei de ideia sobre nada. Quando você estiver pronta para conversar, estarei aqui. PS. Espero que tenha gostado das flores. Marina digitou e apagou várias respostas. O que poderia dizer? Que também não havia mudado de ideia? Que estava apavorada com as consequências?
que parte dela queria correr para os braços dele e esquecer o resto do mundo. No final, respondeu apenas: "Que bom que sua mãe está bem. Obrigada pelas flores." Foi uma resposta segura, que não comprometia nada nem ninguém. Mas enquanto digitava, Marina percebeu que talvez a segurança não fosse mais uma opção para ela. Não depois de hoje. Não depois de descobrir que estava apaixonada por um homem que havia mudado sua vida inteira em um único gesto. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma clareza que não tinha há dias. Olhou-se no espelho do banheiro pequeno que dividia com a família e viu uma mulher que havia passado a vida inteira sendo cautelosa, sensata, fazendo as escolhas certas. E onde isso a havia levado? A uma vida confortável, mas pequena, previsível, sem grandes emoções ou surpresas. Eduardo havia oferecido algo diferente. Não apenas dinheiro ou status social, mas a chance de viver uma grande história de amor, mesmo que viesse com grandes riscos. A pergunta era: ela tinha coragem suficiente para aceitar? Marina passou a manhã seguinte na empresa de limpeza, em uma reunião que confirmou seus piores temores. Dona Teresa tentou ser gentil, mas a mensagem era clara. Sua permanência na empresa havia se tornado insustentável. "Marina, você sabe que sempre foi uma das nossas melhores funcionárias", disse Dona Teresa, evitando contato visual direto. "Mas os clientes estão nervosos. O síndico do prédio do Sr. Eduardo já ligou 3 vezes desde ontem, dizendo que não quer mais confusão." "Entendo", Marina respondeu, mantendo a dignidade apesar da dor. "Quando devo entregar meu uniforme?" "Hoje mesmo seria melhor. Vamos pagar sua rescisão completa, claro. E se precisar de uma carta de recomendação..." Marina quase riu da ironia. Uma carta de recomendação de que adiantaria quando seu nome estava em todos os jornais, como a faxineira que conquistou um milionário. Saindo da empresa com sua pequena caixa de pertences pessoais, Marina se viu oficialmente desempregada pela primeira vez desde os 15 anos. A sensação de liberdade misturada com terror a deixou tonta por um momento. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Marina Santos, aqui é Carol Mendes, da produção do programa Encontro com Fátima Bernardes. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista exclusiva sobre sua história com Eduardo Santana." Marina desligou sem responder. Nos últimos 2 dias, havia recebido dezenas de convites similares. Programas de televisão, podcasts, revistas, todos queriam sua versão da história, todos ofereciam dinheiro pela exclusividade. Era tentador. Com o salário que alguns veículos ofereciam por uma única entrevista, ela poderia ficar meses sem trabalhar, ajudar mais a família, talvez até fazer um curso técnico que sempre sonhara. Mas sabia que aceitar significaria transformar sua vida amorosa em entretenimento público permanentemente. Chegando em casa, encontrou a família reunida na sala, assistindo ao noticiário da tarde. Sua foto estava na tela, ao lado de Eduardo e Isabela. O empresário Eduardo Santana permanece em silêncio sobre o escândalo que abalou a alta sociedade paulistana. Fontes próximas à família informam que ele passou a noite no hospital, acompanhando sua mãe, Helena Santana, que teve uma crise hipertensiva após os eventos de ontem. E Marina se sentou no sofá, observando as imagens que se sucediam na televisão. Fotos antigas de Eduardo em eventos sociais, imagens da igreja após o escândalo, até mesmo fotos aéreas de seu bairro. "Desligou isso, pai?", pediu ela. "Marina, tem uma coisa que você precisa saber", disse Carlos, parecendo desconfortável. "Chegaram mais flores hoje de manhã. E também isso." Ele mostrou um envelope grosso com o nome dela escrito à mão. Marina o abriu e encontrou uma carta de Eduardo, escrita em papel timbrado do hospital. "Marina, escrevo isso às 4 da manhã, no quarto do hospital onde minha mãe está internada. Ela está estável, graças a Deus, mas os médicos disseram que o estresse dos últimos dias agravou sua condição. Passei a noite pensando em tudo o que aconteceu, em todas as escolhas que me trouxeram até aqui.
Meu pai me disse hoje que sou um irresponsável, que destruí nossa família por um capricho. Minha ex-noiva me chamou de covarde por não ter terminado nosso relacionamento antes do casamento. A imprensa me pintou como um playboy mimado, que humilhou uma mulher respeitável por uma aventura com uma funcionária. Talvez tenham razão em parte. Talvez eu devesse ter tido coragem de enfrentar meus sentimentos antes. Talvez devesse ter terminado com Isabela há meses, quando percebi que meu coração estava em outro lugar. Talvez devesse ter pensado melhor nas consequências para você. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza: não foi capricho, não foi aventura, não foi irresponsabilidade. Foi a primeira vez na minha vida que tomei uma decisão baseada no que meu coração verdadeiramente queria, não no que era esperado de mim. Marina, você me ensinou o que é amar alguém de verdade, não pelo que a pessoa pode me dar ou representar socialmente, mas pelo que ela é. Sua simplicidade, sua honestidade, sua força, a forma como você cuida da sua família, como encontra alegria nas coisas pequenas da vida, tudo isso me fez perceber que estava desperdiçando minha existência vivendo para agradar outros. Sei que pedi tempo e vou respeitar isso, mas preciso que você saiba, estou disposto a enfrentar qualquer consequência para ficarmos juntos. Posso renunciar à presidência da empresa, posso me afastar dos negócios da família, posso viver de forma mais simples. O que não posso é voltar a viver fingindo que você não mudou minha vida completamente. Não responda a essa carta se não quiser. Não sinta pressão para tomar qualquer decisão por minha causa. Mas se no fundo do seu coração você sente o mesmo que eu, então talvez possamos encontrar um jeito de construir algo verdadeiro juntos, apesar de todas as dificuldades. Com todo o meu amor, Eduardo PS. As rosas brancas são porque você disse uma vez que elas representam novos começos. Espero que seja isso que estamos vivendo. Marina terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Dona Rosa, que havia lido por cima do ombro da filha, suspirou profundamente. Esse moço está realmente apaixonado, não está? Está, mãe. E eu também estou. Então qual é o problema? Marina olhou para a mãe, surpresa com a pergunta. Mãe, o problema é que somos de mundos completamente diferentes. É que perdi meu emprego por causa disso. É que nossa família virou circo na televisão. É que você está com medo, interrompeu Joaquim, surpreendendo a todos. Durante os últimos dias, ele havia sido o mais crítico em relação a Eduardo. Pai, Marina, você tem 29 anos, trabalha desde adolescente, sempre foi responsável, sempre cuidou de todo mundo. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só porque queria, sem pensar nas consequências práticas? Marina refletiu sobre a pergunta e percebeu que não conseguia se lembrar. Filha, continuou Joaquim, dinheiro a gente sempre deu um jeito de ter. Reputação se constrói de novo. Mas um amor verdadeiro, isso é raro. Se você deixar passar por medo, pode se arrepender pelo resto da vida. E se não der certo, pai? E se for tudo uma ilusão romântica? Aí você volta para casa, a gente te acolhe e você recomeça. Mas pelo menos vai saber que tentou. Marina olhou ao redor da sala simples onde havia crescido, para os pais que haviam trabalhado duro a vida inteira para dar dignidade à família, para os irmãos que a apoiavam incondicionalmente. Percebeu que, independente do que acontecesse com Eduardo, ela sempre teria aquela base sólida de amor e apoio. Vocês realmente acham que eu deveria tentar? Achamos que você deveria fazer o que seu coração está mandando, disse Dona Rosa. E pelo que vejo aqui, seu coração já decidiu há tempo. Sua cabeça é que ainda está brigando. Couber naquela tarde, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vestiu seu melhor vestido, um azul marinho simples que havia comprado para uma formatura anos atrás. Arrumou o cabelo e pegou 2 ônibus até o Hospital Sírio-Libanês. A recepção do hospital de luxo a intimidou por um momento. Era um ambiente que gritava dinheiro e privilégio, tão diferente do posto de saúde do bairro onde sua família sempre se tratava.
Mas Marina respirou fundo e se aproximou da recepcionista. Gostaria de ver Eduardo Santana, por favor. A recepcionista a olhou de cima a baixo, claramente reconhecendo-a das notícias. Ele está no quarto VIP, 10º andar. Mas acho melhor ligar antes. Não precisa. Ele está me esperando. Marina pegou o elevador com o coração batendo descompassado. A cada andar que subia, sentia como se estivesse literalmente subindo na escala social, deixando sua vida conhecida para trás e entrando em território desconhecido. Quando as portas se abriram no 10º andar, encontrou Eduardo conversando com uma mulher elegante no corredor. Ele estava de jeans e camiseta, a primeira vez que ela o via vestido de forma casual. E parecia ter envelhecido anos em 2 dias. Marina, Eduardo a viu, e seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração dela acelerar ainda mais. Eduardo, precisamos conversar. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Você leu minha carta. Li e decidi uma coisa. Marina respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco. Se você está disposto a enfrentar o mundo por nós, então eu também estou. Eduardo a olhou por um momento como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então, sem se importar com o local público, com os olhares curiosos, com as possíveis câmeras escondidas, ele a beijou com toda a paixão e o alívio de quem quase havia perdido o amor de sua vida. Quando se separaram, Marina sorriu através das lágrimas. Só me promete uma coisa, qualquer coisa, que dessa vez a gente vai com calma. Nada de grandes gestos públicos até estarmos prontos para lidar com as consequências. Eduardo riu, uma risada genuína que ecoou pelo corredor elegante do hospital. Prometo. Mas Marina... Sim? Obrigado por ter coragem de saltar no escuro comigo. Marina olhou nos olhos do homem que havia mudado sua vida inteira e percebeu que pela primeira vez não estava saltando no escuro. Estava saltando em direção à luz. 3 meses depois, Eduardo e Marina estavam juntos numa pequena casa em Campos do Jordão, longe dos holofotes, construindo aos poucos uma vida que era genuinamente deles. Não foi fácil. Houve pressões familiares, comentários maldosos, desafios financeiros, quando Eduardo decidiu se afastar parcialmente dos negócios da família. Mas descobriram que o amor verdadeiro, quando encontrado, vale qualquer sacrifício para ser preservado.